O censo 2010 revelou, dos 190 milhões de brasileiros, 6 milhões e 500 mil são idosos. Cerca de 1 milhão deles tem mais de 80 anos. Os números provam o que era uma projeção e já virou realidade. O Brasil está mais velho e o país, claro, precisa se planejar para atender essa população. Não é todo mundo que tem a sorte de encontrar uma fonte da juventude perdida na casa ao lado. Why shouldn't he feel good? I feel tremendous. I'm ready to take all the world. Ow! Os velhinhos do filme Cocum experimentaram e aprovaram. Ou que alguém construa um relógio capaz de fazer a vida andar de trás para frente. Look, he's prematurely old. Benjamin Button talvez recomende. Ele passou a vida voltando a ser jovem e buscando se encaixar no ritmo do restante do mundo. Always had a healthy curiosity. Mas se essas soluções parecem mais prováveis em Hollywood, que tal outra alternativa? Entender e aceitar o envelhecimento já não é mais uma necessidade individual. É o compromisso de uma sociedade que tem uma média de idade cada vez maior. Em 2000, o brasileiro vivia em média até os 70 anos. Em 2010, esse número é de 73 anos. E o IBGE faz uma projeção que em 2020 a média de longevidade do país chegue aos 76 anos. Isso sem falar do aumento do número de centenários em todo o país. Por isso, o Estado precisa repensar os benefícios que concede aos aposentados, a medicina tem que rever o atendimento, o mercado consumidor deve se adaptar às necessidades e a estrutura familiar entender o novo papel dos idosos e idosas. E aí, não é preciso apelar para efeitos especiais. Os astronautas do filme Cowboys do Espaço mostram que considerar a experiência e o conhecimento de quem já passou dos 60 é uma saída mais simples e mais inteligente. But I can't fill up a space shuttle with geriatrics, and you ought to be professional enough to know that. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe a doutora Ana Lúcia Vilela, ela que é geriatra do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Muito bom dia. Bom dia, doutora. E aqui no nosso estúdio, Luciano, em São Paulo, está a doutora Andréa Prates. Ela é geriatra e coordenadora executiva do Centro Internacional de Informação para o Envelhecimento Saudável. A gente começa com ela, então. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Ana. Com que idade a gente tem que começar a se preparar para envelhecer e, pela sua observação como geriatra, como o mundo deverá ser mais velho, mais idoso? Bom, primeira coisa, acho que a gente precisa ter um entendimento, uma tomada de consciência de que ninguém envelhece da noite para o dia. O envelhecimento é um processo natural, dinâmico, que ocorre ao longo da vida toda. Então, quanto mais condições de saúde, acesso a serviços de saúde, nível de educação adequado, alimentação, atividade física, você tiver desde a infância, maiores as chances de você ser um adulto saudável, um idoso mais saudável e ter um envelhecimento mais bem sucedido. Então, acho que não existe uma idade fixa, um ponto de corte, como se define a partir dos 60 anos, mas esse é um processo ao longo da vida como um todo. Acho que a gente tem que ter essa perspectiva de viver mais e de tentar viver sempre melhor. Ana Lúcia, a gente viu aí nos filmes, né, essa jovialidade, vamos dizer assim, dos velhinhos. Como é que a população hoje pode envelhecer de uma maneira saudável, feliz, frequentando, porque a população idosa de hoje ela é muito ativa, né? Frequentando festas ou até voltando para o mercado de trabalho. Quer dizer, o que seria um envelhecimento saudável? Bom, o envelhecimento saudável começa com uma saúde, né? Então, como a médica já falou, o acesso à saúde pública, nós começamos a envelhecer desde o momento que nascemos. Então, nós temos sempre que ter hábitos saudáveis, saúde. Não se consegue sem você ter uma boa alimentação, sem prática de exercício, alimentos saudáveis, medicação para suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, são doenças que podem matar se não bem controladas. Então, medicamento é essencial. E, associado a isso, você tem uma vida
social ativa, como os idosos estão buscando hoje em dia, né? Na família, tem um envelhecimento bem-sucedido, saúde, relações sociais, a rede social isso é importante. Na família e fora dela, através dos amigos, de clubes, entidades religiosas. A gente falava, queria ir para São Paulo com a doutora Andréia. Doutora Andréia, a gente falava na reportagem do papel da família, né? Porque a família também está envelhecendo. E nós, brasileiros, já temos consciência de qual é o nosso papel em relação aos nossos idosos, dentro de casa mesmo? Acho que é uma tendência, quando vocês me perguntaram antes a respeito desse novo mundo mais velho, a tendência é que as famílias sejam cada vez mais nucleares, pais e poucos filhos, 1 ou 2, e multigeracionais. Então, nós vamos ter várias gerações numa mesma família. Então, isso vai ser muito importante, essa convivência, essa solidariedade intergeracional. Hoje, as pessoas já adultas ou de meia idade, elas já têm que lidar com as duas pontas, tanto cuidar dos filhos quanto cuidar dos pais, ou dar um apoio para que os pais se mantenham de forma mais independente e saudável também. Doutora Ana Lúcia, muito bom dia para a senhora. Eu queria saber como se dão, de forma geral, as relações em família com a pessoa mais velha. Em que momento o idoso ele costuma ser deixado um pouco de lado, ser excluído das decisões da família? E o que isso representa para esse idoso? Bom, nós temos 2 momentos. A mãe, que é controladora dos filhos e, de repente, ela vira avó. Enquanto ela é uma pessoa ativa, ajuda a cuidar dos netos, tem uma boa saúde mental, uma boa saúde física, ou seja, ela tem uma independência e uma autonomia. Independência, ela é capaz de cuidar de si e de ir aonde ela quiser. E autonomia, ela tem capacidade mental de tomar decisões sobre a sua vida. Isso é um idoso que é útil, ou seja, a família depende dele, ele ajuda a família. Agora, no momento que esse idoso passa a ter problemas de locomoção, ele não fica independente, ou seja, ele depende de pessoas para fazer o que nós chamamos de atividade de vida diária, que é dentro de casa, necessidade de sair da cama, de sair, de poder se alimentar. E no momento que o idoso começa a ter o que a gente chama de demência, apresentar sintomas que podem ser de demência, ou seja, o paciente já tem uma perda da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, aí sim que ele necessita de cuidados, a relação se inverte, de ajudar, de uma pessoa que ajuda, ele passou de ser uma pessoa que começa a ser ajudada. E esse é o momento que a relação se inverte, é o momento que começa a ter problemas de relações familiares. E quando acontece essa dualidade, né? Você tem, por exemplo, um idoso que tem a consciência mental e alguns problemas físicos, como a dificuldade grande de locomoção, ou um outro idoso que está super bem fisicamente e tem o caso da demência. Como uma família pode enfrentar esse problema unida e conseguir não resolver, mas passar pelo menos da melhor maneira tranquila? Nós temos esse problema de idosos que são perfeitamente capazes de ir onde quiser, mas realmente já tem essa capacidade mental de decidir as coisas um pouco mais confusa. Então, a família tem que ter muito, eu acho que buscar ajuda especializada para poder enfrentar esse problema, né? Não adianta você brigar com a pessoa, bater de frente, a pessoa não vai ter essa capacidade de compreensão, não adianta. Acho que você tem que buscar ajuda e, com isso, tentar ir com a pessoa, tentar tomar conta sem a pessoa se sentir muito sufocada. Ao mesmo tempo, o paciente que é dependente, você tem que ajudá-lo a fazer as coisas, já que ele mentalmente está bem, só que você esse idoso, ele não tem que se sentir um peso, né? O idoso ajuda. E quando chega no momento que ele precisa ser ajudado, ele se sente mal, é melhor me colocar numa casa de repouso, eu vou incomodar muito. Então, você tem que não tornar essa situação constrangedora para o idoso. A senhora falava no começo da entrevista sobre como envelhecer de uma maneira saudável, comendo direito, tomando os remédios adequados e fazendo exercício físico. É justamente isso que a gente vai ver agora, porque o exercício físico, como disse a doutora Ana Lúcia, é essencial para se envelhecer bem. Em Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais, a natação é um esporte praticado por muitos idosos. A repórter Viviane Novaes está na cidade mineira com esportistas e conversa com a gente agora sobre justamente a importância da prática de esportes na vida dos idosos. Oi, Viviane, bom dia.
Bom dia, olha, eu estou com um belo exemplo aqui do meu lado, que é o Marco Antônio Coelho. Ele é nadador há mais de 13 anos, está entre os top 10 do Brasil, do mundo no esporte. E ele vai falar pra gente aqui dos benefícios que ele tem obtido desde que ele começou a praticar a natação. Marco. Bom, os benefícios são, não dá nem para enumerar. Começa no bom humor, né, que a gente tem sempre. Começa no convívio que a gente tem com a família, com os amigos. E todo esse trabalho que eu tenho feito na natação, eu posso até dizer que foi tão bom que hoje eu tenho uma menininha de 1 ano e pouco, quer dizer, até nisso a influência foi positiva, entendeu? Então eu sou uma pessoa, um nadador que eu quero dar exemplo, quero ser exemplo para outras pessoas. Pois é, e essa parte mental, a gente vê um bom astral que você tem, né, Marco? O quanto isso contribui para a sua vida, a qualidade, né, que é o que a gente está falando. A qualidade de vida, apesar de eu ter uma vida profissional muito intensa ainda, me permite ter esse trabalho meu com o esporte, me permite ter uma vida profissional assim, bastante diversificada e intensa, e eu consigo levar todos esses problemas com uma tranquilidade muito grande, entendeu? Não existe estresse na minha vida. Bom, eu falei que o Marco Antônio está entre os top 10 do mundo, top 10 entre os 10 melhores do mundo na faixa etária dele. Eu vou conversar agora com o Danilo Coimbra, que é mestre em psicologia do esporte e também professor de educação física. Quais são os benefícios maiores, além do que o Marco falou aqui, do esporte para quem está na terceira idade? Primeiramente, bom dia. Bom, veja bem, o exercício físico, ele promove, dentre diversos benefícios, e a gente pode citar benefícios tanto físicos, né? Por exemplo, o indivíduo idoso que pratica o exercício físico, ele melhora a prevenção de quedas, ele melhora a sua autonomia, melhora a prática de atividades da vida diária, como sentar, levantar, até as atividades instrumentais, como fazer compras. Então, esses benefícios que o exercício traz vão promover também benefícios psicológicos, como bem-estar, melhora da função cognitiva, melhora, inclusive, dos quadros de depressão, além de benefícios sociais, como, por exemplo, a convivência com famílias, amigos, tudo isso através do exercício físico regular. E Raquel, Luciano, o exercício físico é tão importante para a terceira idade que pode evitar um problema sério para os idosos, que é o tombo, né? Eles caem muito e às vezes vão para a cama e não conseguem sair mais. Danilo, que exercícios são recomendados para a terceira idade? Bom, segundo o último posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, publicado em 2009, para o indivíduo idoso, são diferentes modalidades, tipos de exercício que podem promover esses benefícios da prevenção de quedas. Principalmente o treinamento de força, o treinamento neuromuscular, praticado aí no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, durante 30 a 40 minutos. Força aí é musculação, então? A musculação, perfeitamente, é a musculação. Além do exercício de flexibilidade, porque o indivíduo idoso, com o passar dos anos, ele vai perdendo mobilidade articular. E o exercício de propriocepção, que é o exercício de equilíbrio. Então, a combinação desses 3 tipos de exercício, ele promove essa prevenção da queda do idoso, que, como você bem falou, ocorre muito com essa população, com essa faixa etária. E o ideal é que se combine, então, essas 3 atividades diferentes, né? Perfeitamente, uma combinação dessas 3, né? Não só apenas um tipo de exercício, então é importante variação, né? A variação desses exercícios. Marco Antônio, você continua no esporte e, no caso da natação, não tem idade, é um esporte muito democrático, né? Não há limite. Não, a natação é um esporte da amizade, é um esporte do prazer. Então eu pratico a natação como uma forma de continuidade de vida. Eu procuro, no esporte eu faço amigos, melhora a minha qualidade de vida, eu resolvo todos os meus problemas tomam dimensões pequenas, entendeu? E eu acho isso faz interação com a família, então eu não vejo nada
entendeu? Contraindicado à prática do esporte. E Raquel, Luciano, os especialistas dizem que a gente tem que começar cedo. Se puder, não começar na terceira idade, né? Lá pelos 30 anos que começa um declínio físico. Eu, por exemplo, já pratico minha natação há 13 anos. Muito bem, Viviane, começou bem, né? Começou cedo. Obrigada pela entrevista, obrigada ao Danilo, ao Marco Antônio. Eu queria ir lá para São Paulo para falar com a doutora Andréia. Doutora Andréia, a gente viu aí um exemplo muito bom, né? Muito significativo do Marco Antônio, falando sobre os benefícios dessa vida ativa na terceira idade, né? Ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que ele tem uma vida profissional intensa. Com o aquecimento da economia, muitos idosos estão voltando ao mercado de trabalho, né? Existe uma demanda por mão de obra mais qualificada, que são as pessoas que já saíram do mercado de trabalho e que estão podendo voltar agora. Agora, na sua opinião, qual seria o tipo de trabalho ideal para o idoso fazer? Porque o idoso geralmente não vai depender do salário desse trabalho, porque ele já recebe uma aposentadoria. Então, seria uma pressão menor pelo dinheiro. Agora, ele pode se sentir pressionado porque já tem uma certa dificuldade e voltar no mercado de trabalho, isso pode ser prejudicial de alguma maneira. O que seria ideal para o idoso fazer? Eu acho que não há uma situação ideal, acho que você tocou num ponto muito importante, porque realmente o crescimento de empregos, de novos arranjos de trabalho entre as pessoas de 50 a 59 anos foi o maior registrado do que para as outras faixas etárias. Isso está mostrando uma valorização da experiência das pessoas mais velhas e a necessidade de elas retornarem ao trabalho, porque não há uma mão de obra qualificada para suprir a ausência delas. Então, isso é bastante importante. Agora, não há uma questão exatamente ideal, depende da experiência de vida de cada um. O que existe é uma tendência a novos arranjos de trabalho. Então as pessoas deixam, digamos, um trabalho formal, com uma carga horária muito mais intensa, para ter um arranjo muito mais flexível, menos horas de trabalho, menos dias, digamos, de trabalho. Há várias possibilidades também com relação à contribuição dos idosos com a sua experiência, trabalho voluntário, existe uma série de questões. O que eu acho importante pontuar é que, muito além dessas experiências individuais, digamos assim, nós estamos vivendo um destino mesmo político-econômico da sociedade em termos de envelhecimento populacional. Então, toda essa questão deste envelhecimento vai passar por essa questão toda de trabalho, de mercado, esse não assistencialismo. Muitas vezes a gente vê o idoso ainda como dependente, necessitando de cuidados, mas isso tem que ser colocado o máximo possível para o fim da vida, para que essa pessoa tenha condição de contribuir ainda mais para a sua comunidade ou para a sociedade de diversas formas. Pois é, doutora, exatamente isso que eu queria saber da senhora. Como a sociedade pode aproveitar melhor a experiência dessas pessoas mais velhas e o que o país, as políticas públicas voltadas para o idoso, elas têm que ser trabalhadas e pensadas de que forma para que elas não caiam no assistencialismo? Eu acho que o Brasil, em termos de políticas públicas, ele já tem o Estatuto do Idoso, outra Política Nacional do Idoso, enfim, que tem, são políticas muito abrangentes do ponto de vista até em comparação com outros países. Há uma dificuldade maior de implementação e de fiscalização dessas políticas, por isso que eu acho que é necessário uma consciência, uma educação muito maior da sociedade. Para que se revertam uma série de estereótipos muito negativos, principalmente dessa visão do idoso extremamente dependente. Então, o que acontece? O idoso em si, as pessoas acima de 60 anos, elas movimentam já quase 12 bilhões por mês. Mesmo com as pequenas aposentadorias, um grande avanço já foi feito em termos de política pública com a pensão não contributiva, principalmente em áreas rurais, atendendo uma população muito mais vulnerável, e há pequenos municípios no Brasil, um número significativo deles, em que a economia toda é voltada para esse recebimento de aposentadoria. Então, o idoso em si, ele necessita de uma série de cuidados, mas ele ainda contribui muito e tende a contribuir muito mais para a economia. Há domicílios no Brasil, mais de 50% de domicílios, que são onde os idosos contribuem muito para o orçamento doméstico. Né? Então, na verdade, assim, a tendência é que as pessoas possam envelhecer melhor,
envelhecer com uma renda, e o que falta exatamente é um reconhecimento até do mercado sobre as necessidades de produtos e serviços que atendam essas pessoas. Eu não sei se você chegou a ver um estudo até da Bovespa, mostrando que pessoas acima de 66 anos, elas têm cerca de 22 bilhões aplicados em ações, que é o equivalente à população até os 55 anos. Então, esses dados, essa nova maneira, acho que a gente precisa ter um novo olhar sobre essas antigas questões, né? E ver que envelhecer tem um potencial assim, extremamente positivo também, né? Lúcia, a gente está falando desse setor, dessas necessidades, né? A gente falou do setor público, tocou agora no setor privado, e eu queria saber a opinião da senhora, porque há realmente uma falta de produtos e principalmente prestação de serviços para as pessoas da terceira idade. Não há um acompanhamento desse ritmo de crescimento, né? A não ser o turístico, que é o que a gente vê mais, que é mais direcionado para os idosos. O que está faltando na opinião da senhora? Exatamente como ela falou, esse novo olhar, né? Nós temos que ver o idoso não como aquele que precisa de cuidados, ou seja, ele é um consumidor. O mercado de produtos e serviços está aumentando muito, como por exemplo academias para a terceira idade, produtos para a terceira idade, o turismo que envolvam tanto pessoas como estrutura para acolher pessoas da terceira idade, né, idosos. Isso nós temos que ver como um país capitalista, como um novo mercado que se abre, e nós temos que abrir nossas mentes para justamente pensar que não é porque eles não estão trabalhando mais, não é porque eles são mais economicamente ativos. Eles são economicamente ativos, eles estão consumindo, só que realmente o mercado ainda não parou para pensar o que eles podem oferecer para eles poderem consumir mais. Assim como a cidade é inóspita para qualquer pessoa que precise de um pouco mais de cuidado. Pegar um ônibus, atravessar uma rua, a rua cheia de buracos. Isso nós temos que pensar em saúde pública, em política pública e também como capitalista. Ontem a gente fez um debate, né, Luciano, sobre poupar dinheiro, e o economista que veio aqui disse que a população mais velha é justamente a que tem mais dinheiro para gastar, né? É o momento e que de ninguém, vida. assim, pouca gente ainda atentou para isso, que é a população que já está aposentada, que guardou um dinheiro e que vai gastar esse dinheiro agora. O idoso, ele sempre tem mais dinheiro do que a pessoa mais jovem, porque é o momento de vida. Ele trabalhou a vida toda, ele tem a sua aposentadoria, ele tem os bens que ele adquiriu e ele é um consumidor voraz. Apenas não há serviços para ele. Agora, as cidades também têm que se adaptar, né, doutora? Exato. 15% de todos os idosos do país vivem no estado do Rio de Janeiro. Especialistas acreditam que as boas condições de vida são as responsáveis por esse índice. Na capital, Rio de Janeiro, muitas academias são a céu aberto e um professor de educação física coordena uma aula só para a terceira idade. Quem explica melhor para a gente como funcionam essas academias é a repórter Anne Lotterman. Anne, muito bom dia para você. É claro que a cidade também é convidativa ao exercício físico e a gente vê muita gente motivada, os idosos também entrando nessa onda, né? Como é que funcionam essas academias aí? Oi, Luciano, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, tem muita gente participando, viu, se exercitando nessas academias ao ar livre. Aqui, por exemplo, no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, nesse momento são cerca de 15, 20 pessoas que estão se exercitando. E uma delas é a Norma Inazi Medeiros, que está aqui do meu lado. Norma, você vem todo dia malhar aqui? Todos os dias. Levanto, faço uma caminhada para aquecer e faço depois 1 hora de academia aqui. Agora você estava me falando que você também não é daqui do Rio de Janeiro, não. Não, eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, a cidade do doce. E aí você foge do frio de lá e vem para o Rio? Fujo do frio, sempre passo o julho e o agosto aqui curtindo essa maravilha que a natureza nos dá. E você no Rio Grande do Sul, você também se exercita? Sim, lá eu frequento a academia 3 vezes por semana, mas é claro que aqui é muito melhor, estou ao ar livre todos os dias. É maravilhoso, com a ajuda do professor, que sempre dá uma dica, é muito bom. Tá bom, obrigada. Bom dia. Não perde. Bom dia. Obrigada, Norma. Olha, agora eu vou pedir para o professor de Educação Física, o Sérgio Bernardo, que também é coordenador dessas academias aqui ao ar livre do Rio de Janeiro, para explicar para a gente. Sérgio, é um estímulo a mais, né? Você estar se exercitando ao ar livre é um benefício a mais também para os idosos, não?
Com certeza, os idosos eles se sentem cada vez mais independentes, né, com a autonomia funcional que eles obtêm através da prática desses exercícios nas atividades na academia da terceira idade ao ar livre. E é um projeto muito inovador aqui no Rio de Janeiro, porque nós contamos com 30 academias para a terceira idade, em praças públicas, ao ar livre, chegando a 60 até o final do ano. Agora, esses equipamentos todos, eles já foram construídos de uma forma adaptada, né, para a terceira idade, né? Isso, eles são adaptados para a terceira idade, onde eles têm o acompanhamento de uma equipe de profissionais de manhã, de 7 às 10, e outra equipe à tarde, de 16 às 17 horas. Tem pergunta do estúdio, Raquel, Luciano? Oi, Anne, eu queria fazer uma pergunta então pro Sérgio. Ô Sérgio, a gente sabe que a qualidade de vida do idoso ele melhora com a prática de exercício. Mas a gente consegue retardar também os efeitos da velhice com a musculação? E como o ambiente melhora a sua vida, né? Porque você acaba fazendo uma fisioterapia e não está num ambiente médico, aquele ambiente também seja mais pesado. Isso. O idoso ele consegue retardar significativamente, porque conforme ele vai praticando atividade física, o psicológico dele vai melhorando, a força dele vai melhorando de forma significativa, evitando que ele obtenha quedas, que ele se torne cada vez mais independente no seu dia a dia, ao subir uma escada, ao subir um degrau de um ônibus, dependendo cada vez menos de seus familiares e de próprios cuidadores de idosos. Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí na academia, obrigada, Anne Lotterman. Ô, Ana Paula Couto, uma coisa que a gente estava falando aqui também, que é bastante importante para os idosos, né? A doutora Ana Lúcia já falou também, é a alimentação, né? Além dos exercícios físicos, uma boa alimentação faz diferença. É essencial, Raquel. E um dos segredos para envelhecer com qualidade de vida é fazer uma alimentação saudável. O repórter Rafael Câmara está com uma nutricionista em uma feira livre aqui na Zona Sul de São Paulo e tem outras informações ao vivo para a gente. Rafael, o idoso pode compensar o aumento da debilidade do organismo ingerindo, se alimentando com os alimentos corretos? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, os especialistas dizem que sim. Uma alimentação correta é fundamental, é essencial para o bom funcionamento de diversas funções do organismo, como digestão, controle do intestino, diabetes, pressão. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui numa feira livre. Eu converso agora com a nutricionista Anita Sachs. Doutora, aqui nessa feira, o que não pode faltar na dieta do idoso? Basicamente as frutas, as hortaliças, e nessa feira também existem disponíveis as leguminosas, o feijão, diversos tipos de ervilhas, lentilha, isso também é importante. Além de, por exemplo, os temperos que ajudam a melhorar o sabor dos alimentos, uma vez que nessa fase da vida o idoso tende a diminuir a sensibilidade pelo paladar, então ele acaba às vezes ingerindo menos, comendo menos, porque ele não sente gosto nos alimentos. E os temperos de diferentes formas são fundamentais para se conseguir essa melhora na sensação do alimento. Ana, a gente também trouxe aqui, a gente aproveitou que a gente está aqui na feira e vamos perguntar para quem importa mesmo, para que esses conselhos servem. Eu estou aqui com a dona Yolanda, que vai fazer uma pergunta aqui, para a dona Maria, Ana Maria, que vai fazer uma pergunta aqui para a doutora. Quero saber o que é bom para o colesterol e para a diabetes. Então, numa feira, o que se consegue de bom para o colesterol e para o diabetes? As verduras, principalmente aquelas de folha de cor verde intenso, que tem bastante fibra. E devem ser consumidas cruas. Então, saladas de agrião, rúcula, selga, almeirão, chicória. Além disso, as frutas também são importantes e devem ser ingeridas, porém, em quantidade limitada, não na quantidade desejada. E principalmente a fruta in natura, quer dizer, comer a fruta com bagaço, com casca e não fazer o suco da fruta. Para o diabético é preferível comer uma fruta inteira do que fazer suco, onde a quantidade de frutas é muito grande para se fazer um copo de suco. E além disso, a falta de fibras também acaba existindo, porque você tira quando espreme ou quando bate a fruta. Eu vou agora falar com eu não vou errar o nome, Ana, eu prometo, com a Leda, que também tem uma pergunta aqui para a doutora. Doutora, eu queria saber quais as verduras eu devo consumir para que eu tenha uma função intestinal melhor. Então, as verduras de folha, de cor verde intenso, também cruas.
Então, rúcula, agrião, almeirão, escarola, essas verduras são importantíssimas e devem ser consumidas cruas. Além disso, os bagaços das frutas também são importantes. Muito obrigado, doutora. Ana? Obrigada, Rafael. Obrigada, doutora Anitta. A gente estava conversando, né, doutora Andréia, sobre como serão marcantes os próximos 20 anos para definir as políticas, para definir como será o mundo mais velho. Eu queria que a senhora explicasse mais um pouquinho para a gente. Então, há um estudo comparando o processo de envelhecimento populacional em vários países, em que período da história de cada país eles passam de 7% a 14% da população acima de 65 anos. Para você ter uma ideia, nesses próximos 20 anos, o Brasil vai entrar nesse processo, já tem quase 20 milhões de idosos, vai atingir 33 milhões, mas é a velocidade com que isso ocorre que chama muito a atenção. Por exemplo, a França demorou 115 anos para passar pelo mesmo processo. Então, uma situação que começou já no fim do século XIX, atravessou todo o século XX e há pouco tempo nós vimos tantas reclamações na França simplesmente pela mudança de idade de aposentadoria. Então, o que acontece é que aqui no Brasil esse processo é muito comprimido e muito intenso. Então, esses próximos 20 anos, quando o Brasil vai passar a ter 33 milhões de idosos, vão ser necessários para que as pessoas se conscientizem mais do processo de envelhecimento, que o mercado possa abrir oportunidades de produtos e serviços, também é uma situação de desenvolvimento econômico importante, gerando um novo nicho de mercado, novas oportunidades. As questões de saúde, de previdência social e pensar sempre em tudo isso com muita antecedência. Hoje as pessoas já com 30, 40 anos, às vezes até antes, já tem que pensar em termos de saúde, de segurança num período, quando atingir uma idade mais avançada, no que projeto de vida as pessoas vão estar fazendo nessa época. A gente não pode esquecer que quando as pessoas agora chegam aos 60 anos, elas têm mais 2, 3, às vezes 4 décadas de vida pela frente. Né? Então, todo esse planejamento vai ser necessário com muito mais antecedência. Vai ser um enfoque totalmente novo para o idoso do futuro, né, doutora? Sim. Luciana, Raquel? Ana, falando sobre justamente isso, idoso no futuro, eu queria falar com a doutora Ana Lúcia. A gente sempre ouve casos de idosos que são, hoje em dia, enganados, né? Eles aceitam ajuda de qualquer pessoa no caixa eletrônico, por exemplo, e acabam sendo roubados. Mas esses idosos de hoje vêm de uma geração em que as condições sociais eram muito diferentes das de hoje. Essa nossa geração, quando envelhecer, a gente vai ficar, digamos assim, mais esperto com essas questões de não acreditar em todo mundo, porque hoje a gente vive assim, ou é uma questão do idoso, da pessoa idosa, passar num outro nível de achar que todo mundo vai te ajudar? Essa é uma questão da idade ou é de geração para geração que muda? Não, é uma questão cultural. Os idosos de hoje vieram de uma época em que realmente se acreditavam mais nas pessoas, se acreditava que uma pessoa que realmente parasse você na rua, você poderia ajudar, era para ajudar. Isso tudo, acredito que nós, quando formos para a terceira idade, a gente já vai ser um idoso um pouco mais ressabiado com essas ajudas. Porém, a questão até de manipulação de caixa de banco, de coisas que precisam de aparelhos digitais. Né? Tecnologia. Tecnologia, exatamente. O idoso, hoje em dia, ele sofre um problema de exclusão digital, ou seja, quando ele era adulto, não existia computador, micro-ondas, caixa de banco que você pudesse digitar, sacar dinheiro. Então, isso tudo leva a uma dificuldade ele aprender. Você tem também as dificuldades do reflexo também, né? Você não tem mais um reflexo que está muito bom e também a visão, você vai perdendo a visão periférica também. Então, se você presta menos atenção, tem menos cuidado, vamos dizer assim, em relação a quem está do seu lado, talvez alguém que vai te assaltar ou vai aproveitar de uma situação. Esse déficit de atenção do idoso já é uma coisa do envelhecimento, essa perda de... Não é tanto de visão periférica, mas de atenção, ou seja, você tá e essa dificuldade que ele já tem na parte digital, isso faz com que ele foque muita atenção ali e não perceba movimentos bruscos, movimentos que certamente uma pessoa mais acostumada a frequentar um banco veria. E a parte também acho que quando nós chegarmos, nós em termos de população brasileira estamos com mais nível
cultural aumentou no final do século passado para agora, e isso nos dará uma reserva cognitiva, ou seja, nós vamos ter uma condição melhor quando envelhecermos, de termos um pouco mais educação, cultura, e podemos lidar melhor com esse fato. É como se fôssemos um maratonista, uma pessoa que está correndo todo dia, vai envelhecer, mesmo com a perda do envelhecimento, ele ainda vai estar em condição física melhor do que uma pessoa que nunca fez nada. Então, nós temos uma coisa chamada reserva cognitiva. Isso vai ajudar muito. Luciano, Raquel, doutora Ana Lúcia, a gente volta a conversar com a doutora Anita Sachs, que está numa feira aqui na Zona Sul de São Paulo, para falar da alimentação saudável voltada para a terceira idade. Doutora, eu gostaria de saber que alimentos como leite e soja, eles são realmente essenciais para esse público mais velho? Sem dúvida nenhuma, principalmente o leite. Leite de vaca ou algum outro animal, claro, mas é essencial para o idoso, assim como para qualquer indivíduo em qualquer fase da vida. Mas o idoso precisa receber esse leite ou então seus derivados, como queijo, coalhada, iogurtes. O leite, entre parênteses, de soja, que acaba não sendo o leite, mas é um extrato de soja, pode ser utilizado principalmente por aqueles idosos que têm intolerância à lactose, ou seja, não conseguem digerir muito bem o carboidrato do leite. Isso é bastante comum nessa fase da vida e esse leite de soja pode ser usado como substituto, mas não que ele deva estar presente todos os dias na alimentação de todos os idosos. Doutora Anita, eu queria perguntar uma coisa para a senhora em relação às outras gerações, né? Como envelhecer comendo alimentos saudáveis de uma maneira saudável? Porque essa geração de idosos hoje, eles não comem o que a gente come hoje em dia, eles não comiam o que a gente come hoje em dia. Hoje a gente até tem uma geração saúde, vamos dizer assim, mas a gente come muito mais junk food do que os nossos avós. Quer dizer, eles já comiam alimentos mais saudáveis ao longo da vida toda, né? Para os jovens de hoje, qual a orientação para que se envelheça de uma maneira saudável? Então, as principais orientações são a de consumir alimentos naturais, integrais. Então, usar e abusar das frutas, das hortaliças, procurar utilizar como fonte de gordura os azeites ou óleos vegetais à base de canola, milho, girassol ou mesmo soja. Procurar evitar as frituras, os pães com muita gordura, as peles de carnes, de frangos. Então, consumi-los de forma que tenha uma menor quantidade de gordura. E, principalmente, praticar atividade física também associado a essa alimentação, além de ingestão de grande quantidade de líquido, principalmente água. Doutora Anita, segundo a Organização Mundial da Saúde, os grandes problemas para o próximo milênio na terceira idade são a hipertensão arterial, diabetes, osteoporose e a doença de Alzheimer. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: que método ou dieta alimentar a senhora indicaria para que as pessoas ficassem longe dessas doenças? Então, principalmente essas orientações que eu já mencionei, muita fruta, muita hortaliça, fibras, cereais integrais, as leguminosas são importantíssimas. Então, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, isso tudo deve estar presente diariamente na nossa alimentação, além de se evitar a quantidade excessiva de gordura, principalmente a gordura saturada. Doutora Ana Lúcia, no bloco anterior a gente terminou a discussão numa feira e falando dessa necessidade de comer determinados alimentos, até naturais e tudo, né? Mas tem uma contrapartida, e isso não era muito indicado até 15, 20 anos atrás, quando se indicava mesmo muitas vitaminas, comprimidos e tudo. A automedicação é um grande problema na terceira idade? Bom, a medicação já é um problema na terceira idade porque nós vivemos a polifarmácia, ou seja, pacientes que tomam 4 ou mais medicações ao mesmo tempo. Já há interação entre essas medicações e o próprio efeito delas, podem se somar. Então, o paciente está acostumado a tomar medicação e toma muita medicação achando que não é remédio. Eu vou tomar um anti-inflamatório para minha dor porque não é remédio. O médico não sabe disso. Muitas vezes ele está tomando duas medicações iguais porque o médico passou e ele foi em outro médico que é um especialista, então não sabe nada que ele toma, não se interessa porque ele está tomando e prescreve outra medicação, então ele está tomando 2 antidepressivos, 2 anti-inflamatórios. Isso tem um efeito catastrófico sobre a saúde
E o idoso, muitas vezes, o seu vizinho, o meu vizinho melhorou muito da dor ali na coluna com esse remedinho, então eu vou tomar. Não é um remedinho, não vai fazer muito mal, então não conta para o médico. Então, isso é um problema que vai afetar muito a saúde. Quando a gente comenta de boa medicação, de uma alimentação e uma medicação correta, tem que ser uma medicação muito bem vigiada, controlada, muito bem conhecida pelo médico que está acompanhando o paciente. Doutora, a gente tem algumas perguntas de assinantes que já chegaram aqui à nossa redação. A primeira pergunta é para a doutora Andréia, lá em São Paulo. Doutora Andréia, a nossa assinante Rosane de Barros diz o seguinte: percebo pela minha mãe de 83 anos que as atividades físicas são importantes, mas vejo que ela se sente muito sozinha. A solidão pode se tornar um problema de saúde nessa idade? Pode, porque a solidão ela vai predispondo a esse isolamento social, a pessoa deixa de fazer conexões, se relacionar com as outras pessoas, e isso vai provocando um isolamento, um estado muito mais depressivo, que aí se predispõe também ao começo, à incidência de outras doenças. Então, todas as conexões, a vida social, a manutenção das amizades, por isso o importante dessas atividades também externas, das pessoas estarem envolvidas em atividade física, em grupos, enfim, há uma série de opções e de possibilidades que favorecem que a pessoa possa manter, digamos, essa vida social e evitar esse isolamento. Doutor, o assinante Pedro Souza pergunta: educação para idoso. Quais os benefícios que um idoso tem ao voltar para a sala de aula, seja para aprender a escrever o próprio nome, como participar de uma faculdade para a terceira idade? Ótima pergunta, porque já vai também pegando um gancho dessa última em termos de isolamento social, de aprendizado de novas habilidades, com a capacitação, adquirindo novos conhecimentos, as pessoas começam a estabelecer no cérebro novas conexões entre os neurônios, isso ajuda muito a atividade cognitiva, a manutenção da atividade intelectual, e é muito positivo até que as pessoas que não tiveram chance na vida de serem alfabetizadas também possam ter essa oportunidade, mesmo que numa idade mais avançada. Então, os benefícios são sempre os melhores possíveis. Tá, pergunta então do assinante Ricardo Jorge. Doutora Ana Lúcia, achei a pergunta dele muito interessante. Vocês não acham que, apesar dessas iniciativas, o preconceito é o maior obstáculo para o idoso? Ele diz o preconceito, o autopreconceito ou o preconceito da sociedade? Acho que os dois, né? Os dois, né? Eu acho que nós somos uma sociedade ainda muito preconceituosa, nós temos preconceito contra a mulher ainda, que ganha menos do que o homem, e nós temos preconceito com o idoso. Na sociedade como o Japão, os orientais, o idoso ele tem um lugar na sociedade como aquele que passa a cultura, que passa a sua experiência de vida. A Índia, os idosos são muito bem quistos, muito queridos pela população. E aqui nós vimos o idoso como alguém que economicamente não ativo, ou seja, não trabalha, então não gera renda, não tem nada para oferecer, nem para a família, nem para a sociedade. Então ele é posto de lado, a política pública antigamente não o atingia. E agora isso gerou uma autodepreciação, quer dizer, o idoso realmente não se vê como uma pessoa produtiva, né? Nós temos aquela necessidade de ser úteis. Então, olha, eu não sou útil para a sociedade, eu realmente acho que eu não valho muito, né? Então, acho que nós temos que ter uma política de valorização da terceira idade e para isso ser introjetado pelo próprio idoso, para o idoso realmente ter uma autoestima, melhorar a autoestima do idoso, mesmo o idoso que seja dependente, mesmo aquele demenciado, né, mesmo aquele que não seja totalmente útil, ele ter a sua autoestima. Doutora Andréia, a gente tem mais uma pergunta de assinante aqui para a senhora. A pergunta da Letícia, ela diz o seguinte: tenho 32 anos, mas me preocupo com minha velhice. Qual a melhor maneira de começar a planejar a minha aposentadoria hoje? A Letícia Menezes que pergunta. Bem,
Primeiro precisa ver exatamente a relação que ela tem de trabalho, ganhos, planejar em termos de previdência privada ou de previdência pública, adquirir as melhores condições de saúde possíveis e já ter um projeto de vida futuro, digamos assim, para quando ela sair do trabalho formal. Então, acho que é um número grande de questões que as pessoas têm que levar em consideração para garantir uma segurança na idade mais avançada. Eu gostaria só de fazer um comentário sobre essa questão de preconceito também, que é interessante essa pergunta, porque vai exatamente dentro de uma maneira que eu acredito que seja a mais interessante da gente estar pensando hoje em dia, é que nós vivemos na sociedade um paradoxo muito grande. Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer envelhecer. Então, só esse tipo de contrassenso gera uma mensagem muito ambígua na sociedade. Então, o preconceito realmente fica muito mais enraizado, porque as pessoas elas se colocam na obrigação de envelhecer, mas manter uma juventude ao mesmo tempo. Então, com essas mensagens muito ambíguas, começa a haver esse preconceito da sociedade, do próprio idoso, da família, enfim, uma situação que culturalmente dificulta bastante a aceitação e essa tomada de consciência com relação ao envelhecimento populacional. Pois é, como valorizar o idoso numa sociedade que cultua tanto a juventude, né, doutora? Exatamente, com um padrão de beleza, um padrão de saúde, muitas vezes despótico e muito voltado ainda para a juventude. Acho que a sociedade como um todo perde nessa manutenção dessa ideia, por isso que eu acho que esses 20 anos são muito importantes, como eu acho importante também a divulgação de várias pesquisas. Há pouco tempo nós vimos a divulgação de uma pesquisa mostrando que as pessoas mais velhas também têm uma sabedoria muito maior, voltada à pesquisa de neurociência, mostrando exatamente como isso ocorre. Há pouco tempo mostrando uma curva exatamente de felicidade e bem-estar, como os idosos têm mais bem-estar e têm mais bom humor do que propriamente a idade adulta, onde as pessoas ainda estão muito voltadas para uma série de preocupações do dia a dia. Então, os idosos podem ter essa, digamos, essa alegria de viver nessa faixa mais avançada, tanto quanto as crianças. Muito interessante. Então, essas pesquisas são importantes de serem divulgadas, como as de mercado, que nós estávamos conversando, exatamente do poder de consumo do idoso, para reverter essa ideia mais enraizada, como a Ana comentou no Rio, a respeito do idoso não ser produtivo. Doutora Ana Lúcia, tem pergunta de assinante para a senhora, é o Luiz Fernando. Ele pergunta o seguinte: como convencer um idoso que uma vida sedentária, dormindo e vendo televisão, prejudica a qualidade de vida e acelera o processo de envelhecimento? Bom, o idoso realmente ele precisa de atividade, ele precisa de contato com outras pessoas, ver televisão realmente é uma coisa boa, no sentido de que ele está prestando atenção. O idoso demenciado muitas vezes fala, não quero mais ver essa novela, não se fazem mais novela como antigamente, mas ele que não está conseguindo alcançar. Então, televisão é uma atividade cognitiva boa, mas é importante ele ter contato com outras pessoas, é importante fazer atividade física e aprender coisas novas, justamente para poder exercitar essa capacidade cognitiva que ele ainda tem e aumentar a sua reserva cognitiva, justamente para proteger um pouco ou aumentar o tempo ainda bem, com uma demência leve, justamente tentar mobilizar o cérebro da maior e melhor maneira possível. Tá bom, doutora Ana Lúcia, muito obrigado, então, por ter participado aqui do nosso debate. Doutora Ana Lúcia, geriatra do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, em Janeiro, em São Paulo. A gente conversou com a doutora Andréa Prates, que também é geriatra e coordenadora executiva do Centro Internacional de Informação para o Envelhecimento Saudável. Doutora Andréa, bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada. Doutora Lúcia, bom dia também. Bom dia, obrigada. Obrigada, a gente agradece. A gente agradece também você, assinante, que participou desse debate com a gente.